Olá, muito prazer, meu nome é Gilvan Bueno. Em 2007, eu era um garçom numa pizzaria do Rio de Janeiro. Presenciei a crise de 2008, entrei no mercado financeiro e me tornei sócio numa companhia e hoje eu viajo Estados Unidos, África e China contando como é o mercado financeiro e apresentando as principais oportunidades. Mas hoje eu quero te conversar com você sobre o shutdown, isso mesmo, essa questão que está dominando os mercados e que pode impactar os seus investimentos, a sua vida e que talvez você não esteja acompanhando. Fique até o final que eu tenho uma super surpresa para você, mas para isso eu preciso que você se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. O shutdown ele tem uma pergunta muito importante, mas eu quero ser bastante interativo com você. Nós temos 4 grandes políticas econômicas, tá? Nós temos a política monetária, que é a quantidade de dinheiro em circulação, que quando essa quantidade de dinheiro em circulação é maior, ou seja, existe ali um acesso muito forte a ela, você tem um pouco a elevação da inflação, a inflação surgindo, e é por isso que o governo faz aqui as políticas contracionistas, que é aumentar os juros para reduzir essa quantidade de dinheiro em circulação. Porque se a quantidade de dinheiro em circulação estiver muito representativa, você cria um efeito inflacionário e as famílias que são mais pobres, com menor acesso, com menor renda, sofrem mais porque os alimentos ficam escassos e se os alimentos ficam escassos, eles ficam mais caros. Então, tudo que você encontra sobre inflação, sobre impacto na vida das famílias com pouco poder econômico, os preços mais caros, você tem isso tudo dentro de uma política monetária, tá? E ela acontece todos os dias e os títulos que capturam isso são os títulos atrelados à inflação, onde você busca ter ali uma rentabilidade acompanhando a inflação. Uma outra variável é a política fiscal, é isso mesmo. O governo ele tem um compromisso de arrecadação e gastos. Então, quando ele tem gastos maiores do que a sua geração de receita, ele está deficitário. Se ele está deficitário, ele tem que fazer um financiamento, ele tem que buscar uma forma de compensar essa perda, né, essa diferença entre gasto e receita. Então, isso é uma política fiscal. E nós temos uma política cambial. A gente pode trazer aqui o exemplo da Argentina, que tem nesse momento uma moeda desvalorizada, e essa moeda desvalorizada pode trazer um impacto muito significativo para suas economias, para suas reservas, para o poder econômico das famílias. E isso causa aqui uma perda de poder econômico, e isso prejudica também as famílias. E nós temos aqui a política de rendas, né, essa questão de fazer transferências, de trazer planos. O Brasil tem aqui as grandes políticas de transferências do atual governo, que trazem um impacto aonde? Vamos ver se você acertou. Aonde é o impacto dessas políticas de renda? E isso é uma ampla discussão entre políticas que são mais ortodoxas, que não querem fazer muito expansão monetária, de expansão de políticas de renda, para outras políticas que falam, olha, a gente tem que fazer políticas de renda para conseguir aqui trazer uma atividade, trazer um processo igualitário para as famílias. Mas do ponto de vista de políticas econômicas, nós temos 4 grandes políticas. Política monetária, fiscal, cambial e de rendas. E aí, qual dessas políticas aqui é o shutdown? O que o shutdown participa em algumas dessas aqui? Aonde? Me contem. Isso mesmo, política fiscal. Por quê? O orçamento federal dos Estados Unidos, olhando 2024, foi de 6,8 trilhões de dólares. Isso representa algo em torno de 25% do PIB dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem, ou outros países, isso tem aqui uma questão de, se você supera o orçamento, você vai ali buscando negociação, você vai fazendo arrecadações maiores, criando tributos. Mas nos Estados Unidos, quando você não tem um acordo para a liberação desse orçamento, desses gastos, então se paralisa isso. Quem passou por isso foi o Bill Clinton, o Obamacare passou por isso e o governo Donald Trump passou por isso entre 2018 e 2019, que ele queria um orçamento maior para criar o muro que separava os Estados Unidos contra o México. Isso mesmo, ele já passou por isso. Então, essa é uma discussão que já aconteceu, mas faz parte da política fiscal. Por quê? Olha que incrível, né? Se você tem um gasto maior do que a sua receita, você tem que mostrar como você vai gerar essas receitas para equalizar os gastos do seu orçamento de 6,8 trilhões com a sua geração de renda. Seria muito interessante se as famílias também tivessem algo muito parecido com isso, né? Que tivesse ali um orçamento. Você vai poder gastar, vai ter que sentar aqui e apresentar as contas. Normalmente não é assim, as famílias acabam indo muito para o cheque especial e cartão de crédito e isso vem criando um desafio. Mais de 70% dos brasileiros hoje estão endividados. Então, do ponto de vista de política fiscal, é isso que o shutdown está falando, né? Dessa questão de arrecadação e você mostrar onde vai vir essa compensação. Curiosamente,
aqui o Obamacare entrava um pouco em políticas de rendas. Então, o shutdown acontece e é muito representativo. Mas agora, do ponto de vista de impacto, mas, Gilvan, eu não estou vendo a Bolsa dos Estados Unidos caindo mais de 5%, 10%, os investidores assustados, porque isso já aconteceu anteriormente, isso não é uma questão que está ali no dia a dia, mas tem uma questão que eu tenho falado muito, que é um prazo, né? Isso é um conceito em finanças chamado Value at Risk, porque ele mostra a perda máxima num horizonte de dias, né? Ou seja, num intervalo de confiança, a gente chama isso aqui um intervalo de confiança, tem uma perda máxima, que os fundos de investimentos, os investidores utilizam para fazer a sua modelagem de risco. Então, toda modelagem de risco ela tem aqui, ó, qual é a perda máxima dentro de horizonte de investimentos. Então, o shutdown ele tem um lugar, 35 dias, é isso mesmo. O maior prazo que nós tivemos, que o mundo presenciou de um shutdown, foi 35 dias no governo Trump, em 2008, 2019, pela questão do muro. Ou seja, até 35 dias a gente pode ter uma normalidade, né, de entender quanto vai ser os impactos. Isso não está muito especificado no preço das ações. Então, se passar dos 35 dias, você pode ter um pouco mais de volatilidade, variação nos preços, e isso pode trazer aqui uma pressão nesses títulos, né? Os principais títulos americanos que eu queria mostrar para vocês, que são os Treasuries, que são os títulos do governo americano, que ele tem 3 variações, né? A gente chama de T-bills. Então a gente tem os T-bills, os T-notes e os T-bonds. Então os T-bills são títulos até 52 semanas de um ano, os T-notes são títulos que vão entre 2 e no máximo 10 anos, e os T-bonds são títulos que vão de 20 anos a 30 anos. Então, se você tiver aqui uma volatilidade, uma pressão, ela vai começar um pouco nesses títulos aqui, principalmente nos Treasuries de T-notes e os T-bonds, porque eles são curvas mais longas. Os T-bills talvez não tenham tanta volatilidade, mas é importante, se você quiser entender a economia americana, entender que esses são os 3 principais títulos públicos, né? Brincando aqui com você, uma associação muito distante, são os títulos de curto prazo, são os títulos de médio prazo e longo prazo do Brasil. Olhando um pouquinho para isso, esses títulos aqui no Brasil, por exemplo, são os tesouros IPCAs, que têm vencimento muito mais longos, são aqui os tesouros precificados e os títulos atrelados à Selic, são títulos de curto prazo, né? Olha essa variação aqui. Isso é só uma associação para você conseguir capturar a diferença entre os dois mercados. Logicamente, nos Estados Unidos você tem títulos pré-fixados, aqui no Brasil você tem esse modelo de variações de títulos e sua volatilidade. Mas o ponto central é que o shutdown pode trazer um impacto aqui e depois também olhar o mercado acionário, especialmente as empresas de aviação ou as empresas que têm comercialização com o governo. Principalmente aqui alguns setores de segurança, que são muito impactados, porque eles têm contrato com o governo. Então, se o governo não tem liberação do orçamento, você não pode investir em segurança. Então, são pontos bem específicos que a gente vem mostrando para vocês. Gostou desse conteúdo? Muito legal. Agora, um super presente para você. Vai ter um link aqui, porque esse vídeo ele foi oferecido pela Financier Global Business School, que é uma escola de educação executiva sobre mercado financeiro e mercado internacional, que você vai receber um certificado. Você vai entrar lá, assistir esse conteúdo, pega o seu certificado e usa com as suas melhores intenções. E agora eu quero te convidar para adquirir aqui também o meu livro, Manual Prático de Produtos de Investimentos. Tem um link aqui embaixo, esse link você pode acessar, você paga só o frete, em qualquer lugar que você esteja, você vai receber o meu livro Manual Prático de Produtos de Investimentos, que eu escrevi com mais 21 coautores, que fala sobre esse e outros títulos, principalmente essa parte de política, para você se aprofundar ainda mais. Muito legal, né? Então, não se esqueça, a riqueza começa na sua mente.